Boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2022. Cumprimento aos nobres presidentes, Roberto Medeiros Mendes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Janilo Pereira César, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, Antônio Cláudio Domingues, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, em nome dos quais cumprimento a todos os colegas aqui presentes, digníssimos membros das comissões permanentes deste Legislativo. O primeiro projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes é o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal do número 77/2021. Passo a palavra ao assessor jurídico das comissões permanentes, Lucas José Ribeiro, para que faça suas considerações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Senhores vereadores, primeiramente, um bom 2022 a todos. Gostaria ainda de cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais de comunicação da Câmara Municipal. Esse projeto 77 de 2021, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal, ele já passou por essas comissões, no final do ano passado. Todavia, por um lapso, não foi observado, a questão do artigo 5º da vigência do projeto, uma vez que na redação original do mesmo constou, provavelmente por erro de digitação, a vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. E a senhora prefeita municipal, através do ofício 736 de 2021, solicitou a alteração deste último artigo. E essa alteração realmente é necessária ser feita para evitar qualquer ilegalidade do projeto, uma vez que em 2021 ainda vigorava a Lei Complementar Federal 173 de 2020, que impedia o reajuste para o funcionalismo público de modo geral. Então, não pode haver a retroatividade a qualquer data daquele ano de 2021. Justamente por isso que os projetos desse tipo que foram lidos, tanto para o valor do estagiário, quanto para o valor do servidor do Executivo, os valores da Câmara Municipal também, são todos a partir de 1º de janeiro deste ano, que daí saem desta regra. Então, por esse motivo, o projeto volta para as comissões para que possa ser alterada essa cláusula de vigência, trazendo o projeto à legalidade, porque constou erroneamente, no caso, o ano de 2021. Então, a sugestão de emenda, e a emenda que deve ser feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é com relação à sua cláusula de vigência, para vigorar, retroagir e vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, e não de 2021. Só isso, senhor presidente. Está aberta a palavra, senhores vereadores, querem fazer algum questionamento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Altino. Senhores vereadores, boa noite. Aqueles que nos acompanham através da Rádio Câmara também, Facebook, boa noite. Aí um feliz 2022 para nós, se Deus quiser, que tudo dê certo. Só quanto que está dando de reajuste, doutor, para o funcionalismo geral, que é da prefeitura, É um repasse. O reajuste, na realidade, é revisão geral, Uhum. É repasse do índice inflacionário, que é de 10,67%. Ah, sim. Certo? Beleza, perfeito. Agradeço pela resposta. Continua aberta a palavra. Não havendo, iniciando a deliberação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indago ao relator, vereador José Roberto da Rosa, qual o seu posicionamento? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista a solicitação de alteração que conta a recomendação da Procuradoria, parte entender a legalidade, voto pela aprovação da propositura em conformidade com o substitutivo apresentado, é o voto do relator. Como vota, senhor presidente? Acompanhe o voto do relator. Passa a presidência ao senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
vereador Roberto Medeiros Mendes. Boa noite a todos, colegas de trabalho, um bom 2022 a todos. Tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento, qual o posicionamento da relatoria? Ausente os vícios a serem apontados, eu voto pela aprovação da propositura nos termos da emenda apresentada, devidamente cumpridos os requisitos legais cabíveis. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Senhores vereadores, o próximo projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes é o projeto de lei do Executivo Municipal de número 78/2021. Continua aberta a palavra ao senhor Lucas José Ribeiro para que faça suas considerações. Peço a palavra. Palavra aberta. Senhores vereadores, membros, o projeto de lei 78 de 2021 trata de projeto de lei que cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser pago aos policiais do Estado de São Paulo nos termos que especifica, por meio de convênio celebrado entre o município. A emenda na íntegra autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública visando a implementação do programa do Estado de São Paulo das atividades municipais que necessitem da intervenção da Polícia Militar para a sua execução. Autoriza a criação de gratificação por desempenho de atividades delegadas a serem pagas a policiais militares e bombeiros militares do Estado de São Paulo por meio de convênio a ser celebrado da outras providências. A propositura foi apresentada para leitura no dia 15/12/2021. Foi alvo de parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, que apontou a necessidade de juntada da minuta do convênio, uma vez que o texto do projeto faz referência à minuta do convênio, e também dos anexos fiscais. Ciente desses apontamentos da Procuradoria Jurídica, o Executivo Municipal se adiantou, através do ofício 13 de 2022, e encaminhou a minuta do convênio, para que seja anexa ao projeto, a minuta integral do convênio e também os anexos fiscais necessários. Assim, suprimiu a necessidade apontada pela Procuradoria Jurídica. Fora esse apontamento, a Procuradoria não fez nenhum outro, podendo, no caso, o projeto tramitar em conformidade com a redação original. O projeto de lei ele passa pelo crivo das comissões de Justiça, Obras e Finanças. O procedimento de votação é por processo simples e simbólico. Senhor presidente, é só isso. Aberta a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Janilo. É só ressaltando que chegou agora há pouco a casa um ofício que eu tinha encaminhado a respeito dos levantamentos de ocorrências policiais que a gente teve no município do ano passado. E eu acredito que a gente conciliando todas as informações que chegaram, vai mostrar o que realmente a necessidade da gente ter essa atividade delegada no município, no reforço, nos finais de semana, feriados e festas festivas que vai ter no município. Então, acho que é um projeto assim de grande importância que está passando por nós, Outras cidades já estão trabalhando com isso, estão trazendo grande efetividade na demanda do município. Somente isso, senhor presidente. Continua aberta a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Cláudio. Boa noite a todos. Senhor presidente, é o seguinte, a gente está vendo em São Bento do Sapucaí uma mudança muito radical naquilo que se fala em assaltos, Ultimamente, todo domingo em São Bento do Sapucaí tem um assalto e que lesa pessoas de uma maneira muito séria, Então, seria muito importante que esse convênio já tivesse sido assinado. Como a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, é muito, muito, muito bom que se faça, que se traga policiamento, que se tente organizar pelo menos a cidade, para que a gente possa ter um pouquinho de paz, tá certo? É isso, senhor presidente. Continua aberta a palavra. Iniciando a deliberação da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, indago ao relator, vereador José Roberto da Rosa, qual o seu posicionamento? Olá, senhor presidente. Com a palavra. Uma boa noite a todos.
tendo em vista a regularidade da proposição, bem como a juntada da documentação apontada, não havendo apontamento a ser feito, voto pela aprovação da propositura em conformidade com sua redação original. É o voto do relator. Como vota, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a presidência ao senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, Antônio Cláudio. Novamente, boa noite, né? A gente não fala com os internautas e são as pessoas que mais nos ouvem e nos assistem por aí, né? Que Deus nos ilumine nesse novo ano aí para a gente tocar a vida. Tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator de Serviços e Obras Públicas qual o posicionamento da relatoria. Ausente vícios a serem apontados, voto pela aprovação da propositura, nos termos da sua redação primeira, devidamente cumprido os requisitos legais cabíveis. Como vota o senhor vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como vota o senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Roberto Medeiros Mendes. Dispensando as formalidades, tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Qual o posicionamento da relatoria? Ausente os vícios a serem apontados, eu voto pela aprovação da propositura nos termos da sua redação primeira, devidamente cumpridos os requisitos legais cabíveis. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Senhores vereadores, o projeto a ser alvo de análise das comissões permanentes, neste momento, é o projeto de lei de autoria executiva municipal de número 79/2021. Continua aberta a palavra ao senhor Lucas José Ribeiro para que faça suas considerações. Peço palavra. Palavra aberta. Senhor presidente, projeto de lei 79, de 14 de dezembro de 2021, lido no dia 15 de dezembro de 2021, trata de projeto que objetiva alterar a remuneração mensal dos conselheiros tutelares, reajustando-a para o valor de R$ 1.410. Atualmente, de acordo com a Lei 2039 de 2019, os vencimentos do Conselho Tutelar estão na monta de R$ 1.100. O projeto de lei está devidamente acompanhado dos anexos fiscais. A Procuradoria Jurídica da Câmara apontou a necessidade dos anexos fiscais, o que foi devidamente apresentado pela prefeita a posteriori. Sem ser o apontamento dos anexos fiscais, não há nenhum outro apontamento feito pela Procuradoria, estando o projeto apto à tramitação e votação em conformidade com sua redação original. Ele passa pelo crivo das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. O escrutínio é por processo de votação nominal e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Fora essa questão, não há nenhum outro apontamento, senhor presidente, sendo o parecer da Procuradoria pela redação original do projeto. Aberto a palavra para os senhores vereadores. É só fazer uma colocação. Projeto de grande importância, alterando, né, o parecer jurídico foi? Pela redação original. Tá. Espero que em breve a gente possa também ter a alegria de votar dos outros servidores públicos, né? Porque você vê que saiu de 1.100 o salário base do conselheiro para 1.400 e pouco. Todos os projetos que vierem a esta casa, conversando com o presidente da Comissão de Finanças, nós seremos favoráveis. Nessa noite de hoje estamos dando esse aumento ao conselheiro, mas seria legal se todos fizessem parte, né, da reclassificação salarial no quadro do funcionário. Porque muitos vão citar, né, por que vocês aumentaram do conselheiro tutelar e não aumentaram do... Né? Então fica uma coisa sem coerência. A gente vai votar esse projeto com uma alegria, né, mas seria legal, ainda melhor, se pudesse votar de todos os operários, dos servidores públicos. Né? A palavra, senhor presidente. Com essa palavra, senhor presidente. Acabei de conversar com o presidente hoje aqui, agora. É isso mesmo, porque falou em reajuste do funcionário público, não foi um reajuste.
né? Foi inflação de 10,7%, sendo que o Conselho Tutelar hoje está dando de 1.100 a 1.300 e pouco, quase R$1.400. Seria isso, doutor Werner? Isso, a gente tem que sempre lembrar que o Conselho Tutelar não recebe salário, né? Ele não tem todos os benefícios e as garantias que o servidor tem, né? Mas torcemos para que, né, presidente, que venha aí novos colegas vereadores, que venha logo aí passar para a gente um aumento do funcionalismo público, que está defasado. Obrigado, senhor presidente. Que a gente possa também no futuro próximo votar para que você tenha, o conselheiro tutelar tenha também 13º, tenha férias também, né? Que não é justo também. Iniciando então a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, indaga ao relator, vereador Zé Roberto, qual o seu posicionamento? As palavras, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista a solicitação de alteração que conta com a recomendação da Procuradoria para atender à legalidade, voto pela aprovação da propositura em conformidade com o substitutivo apresentado. É o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passo a presidência ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Roberto Medeiros Mendes. Dispensando as formalidades, tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Qual o posicionamento da relatoria? Ausente os vices a serem apontados, eu voto pela aprovação da propositura nos termos da emenda apresentada, devidamente cumpridos os requisitos cabíveis legais. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Senhores vereadores, passemos à análise do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal de 80/2021. 80/2021. Palavra aberta ao senhor Lucas Ribeiro para que faça suas considerações. Senhor presidente, caros vereadores, o projeto de lei 80, de 14 de dezembro de 2021, altera, extingue e cria cargos e vagas no quadro de pessoal do município. Ele foi apresentado a essa casa no dia 14 de dezembro, lido no dia 15 de dezembro de 2021. Recebeu o parecer jurídico 03 de 2022. O parecer jurídico foi emitido com relação à redação primeira do projeto de lei. Após, no dia 6 de janeiro agora, última sexta-feira, a prefeita encaminhou à Câmara Municipal uma sugestão de emenda ao projeto de lei através do ofício 06 de 2022, onde ela atende ao apontamento da Procuradoria Jurídica com relação à espécie normativa, passando a lei complementar, mas, além disso, ela altera o projeto, aditando a criação de outros 3 cargos, sendo eles fiscal ambiental, psicólogo e encarregado de compras. Essa sugestão de emenda, encaminhada através do ofício 06 de 2022, não foi considerada pela Procuradoria Jurídica na emissão do parecer jurídico, que foi com relação à redação original do projeto. O parecer jurídico com relação à redação original, ele relata que o objetivo do projeto pela redação original, que veio tramitando até agora, era alterar a denominação do cargo de provimento efetivo de lixeiro, passando a ser denominado coletor, extinguir o cargo de técnico ambiental, que atualmente encontra-se vago, e criar uma vaga de fiscal ambiental, conforme as funções a ela inerentes. O único apontamento feito pela Procuradoria Jurídica ao projeto era com relação à espécie normativa adequada, que na redação original veio como projeto de lei e trata de matéria reservada à lei complementar. Então essa alteração deveria ser feita para trazer à regularidade o projeto de lei. Apresentada a sugestão de emenda, fica a cargo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise quanto à conveniência ou não de apresentação de emenda nos moldes sugeridos pela senhora prefeita municipal. Valendo destacar que essa sugestão de emenda e o seu teor não foram abordados no parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal. E as alterações para a criação dos cargos citados
também não foram analisadas. Então, cabe à Comissão de Constituição e Justiça agora decidir se atende à sugestão de emenda da prefeita para ditar essa criação de cargo, se solicita um novo parecer ou se emite parecer somente com relação à disposição original do projeto. É só isso, senhor presidente. Está aberta a palavra, senhores vereadores, querem fazer algum questionamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Janilo Só Pereira para César. esclarecimento, o projeto de emenda eram 3 cargos que estavam criando avulso. Isso. Além dos... Era encarregado de compras, almoxerife... E... Só um segundo, vereador. O fiscal ambiental, que já estava na redação original. Aí o que veio depois foi psicólogo, encarregado de compras e almoxarife. Só porque eu tinha entendido falar fiscal ambiental no projeto de emenda. O fiscal ambiental está sendo Tá no criado, projeto mas original. já No é projeto original. pelo projeto original. Continua aberta a palavra, senhores vereadores. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, Antônio Cláudio. Olha, eu acredito que a gente tem feito bastante aqui pela senhora prefeita, nas correrias, nos projetos de lei que a gente sabe que está sendo interessante, mas eu acredito que a gente tenha também que nos adequar ao tempo, tá certo? Nos adequar ao tempo para que não ocorra esse tipo de mudança, que se chega e a gente não tem um parecer jurídico, aliás, é um cargo de interesse, é justificado os cargos, mas, puxa vida, seria interessante que ela pudesse um projetinho de lei não fazendo na emenda, tá certo? Para a gente, não precisa a gente ficar votando em cima, muda, altera, tá certo? Essa é a ideia, não sei. Gostaria muito que os projetos de lei que chegassem para nós, chegassem com um pouco de antecedência, para a gente poder ter conhecimento. Continua aberta a palavra. Doutor, mais uma pergunta. 3 cargos que está sendo criado na emenda do projeto. O projeto, a sugestão de emenda, além do cargo da redação original, que é O de fiscal. está aumentando 3 cargos. Essa sugestão de emenda, se for acatada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Certo. né? Ou um vereador apresentasse, por exemplo. Mas aí no total ficam 4 cargos, mas um deles já era previsto na redação original. Aí com relação a esse não tem muito. Ele foi apreciado, essa alteração, essa criação foi apreciada pelo procurador jurídico da Câmara e está tudo certo, né? Fora a questão da epígrafe, né? Da espécie normativa, isso está certo. Aí depois que foi apresentada a sugestão de emenda para alterar, não de uma criação, mas para 4 criações, aumentando os 3 cargos citados. Ah, sim. Essa palavra de novo, senhor presidente. Só informando, Otino, acho que o correto que a gente estava conversando um pouco antes é que ela encaminhe um novo projeto de lei com essas 3 criações. Mantém o projeto original, que já foi passado pela comissão, e depois agora retire esse projeto de emenda dela e que ela encaminhe um novo projeto de lei com esses 3 cargos. Né? Porque, é o que nem falou, até para em termos de informação e negócio devido ao questionamento também parte jurídico, acho que o correto seria essa informação. E é o que o pessoal está sugerindo, o pessoal da Comissão de Justiça também está sugerindo isso. Que essa alteração seja feita por projeto autônomo. Aí cria os cargos, não tem nada que impeça a criação dos cargos. Mas aí isso seria feito através de projeto autônomo. E esse projeto em si iria pela redação original. A Comissão de Constituição e Justiça aí, ela tem o poder de não acatar a sugestão de emenda do Executivo Municipal. Justamente nesse sentido, entendeu? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. É isso, a discussão é essa, doutor, né? O certo é mandar um projeto de lei para os outros 2 cargos. Então, 3 cargos. Essa alteração que ela propôs não foi apreciada pela Procuradoria Jurídica, mas em consulta, em conversa com o procurador, e há um certo consenso com relação que essa questão, apesar de regular, de meritória a criação do cargo, tem que ser feito por projeto de lei complementar autônomo, para ele poder ser lido, para ele tramitar da forma que tem que tramitar. Tá certo? Porque, vamos supor, que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação acate
a criação desses cargos, eles entrariam numa eventual sessão extraordinária, por exemplo, né? De uma maneira muito rápida. Então, não teria muita publicidade, o trâmite não seria o ideal. A sugestão de emendas que o Executivo faz, geralmente, são para corrigir erros de redação, alguns vícios da redação original, e não para inovar tanto assim. Só para... Perfeito, então. O projeto original entrou, teve seu parecer jurídico, foi lido em reunião, está apto a ser votado após a aprovação de hoje, só que no meio dessa caminhada chegou mais 3 cargos em cima, né, do qual a Procuradoria Jurídica da Casa ainda não teve o parecer sobre eles, não foi dada publicidade nos projetos. Então, para não travar a pauta, junto com o superpresidente de comissão, a gente vai votar o projeto na forma que está, para não parar aquilo que já está em andamento, né? E esperamos que mande um projeto com esses 3 cargos o mais rápido possível, para que no começo de fevereiro possa ser votado, na janeiro, que a gente discutiu sobre isso, presidente da comissão. E, diante dessa situação, então, indago o relator, vereador José Roberto, qual é o seu posicionamento? As palavras, senhor presidente. Com a palavra. Uma boa noite a todos novamente. Apresentada a sugestão de emenda por parte do Executivo, após a emissão do parecer jurídico da Procuradoria da Casa, através do ofício 06 de 22, aonde o Executivo solicita que seja apresentada a emenda substitutiva, alterando a espécie normativa, acrescendo a criação de 3 outros cargos, considerando que a adição dos cargos de psicólogo, encarregado de compra e auxiliar de almoxerife. Trata-se de matéria estranha e redação original, assim, para garantir o devido processo legislativo, a publicidade e a transparência. E a referida criação deve ser feita por meio de projeto de lei autônomo, que deverá passar pelo crivo da Procuradoria Jurídica da Casa, obedecer à tramitação devida. Todavia, quando a redação original do projeto, a mesma merece alteração, no tocante à espécie normativa, o que faz através do substitutivo. Assim, voto pela aprovação da propositura em conformidade com o substitutivo, que visa alterar a espécie normativa conforme apontado pela Procuradoria. É o voto do relator. Com o voto, senhor presidente. Acompanho o voto do relator. Passa a presidência, senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, vereador Janilo Pereira César. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, qual o posicionamento da relatoria? Ausente vícios a serem apontados, voto pela aprovação da propositura nos termos de emenda apresentada. Como voto, senhora vice-presidente? Acompanho o voto do relator. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Passa a presidência a excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Roberto Medeiros Mendes. Dispensando as formalidades, tendo em vista todo o exposto acerca da propositura, indago o eminente relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Qual o posicionamento da relatoria? Vícios a serem apontados, eu voto pela aprovação da propositura nos termos da emenda apresentada. Como voto, senhor presidente? Acompanho o voto do relator. Primeiramente, agradecer a todos os presentes, senhores vereadores, presidentes das comissões, servidores da nossa casa, internautas que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação. Também desejar desde já um 2022 com muita saúde, paz e alegria a todos. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a primeira reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes do ano 2022.